Chegou o dia! Bem-vindo você que me acompanha aqui. Hoje nós vamos estrear esse cantinho do escritório. Eu desejei por muito tempo criar esse espaço e eu quero estreá-lo com você. Separei aqui para fazer a leitura do devocional e iniciarmos a jornada de uma nova personagem bíblica, uma mulher que me ensina sempre que eu volto a olhar a história dela. Novamente me traz insights, coisas que sempre estiveram lá, mas que eu não tinha visto ainda por uma questão de percepção, de fase da vida, então eu quero compartilhar isso com você. A história do devocional de hoje, essa autora, esse devocional aqui, eles são várias autoras mulheres. E essa autora, ela já também escreveu em um outro dia, e eu me recordei do nome dela. Hoje é dia 31 de março e fala sobre o coração alegre. O versículo é, em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Então, muitas vezes você pode ver aí coisas que você faz, ações, posicionamentos que você tem aí no seu meio, no ambiente que você está inserido, na sua comunidade, e que tem horas que parece que ninguém está vendo ou que não deu em nada. Quero que você se lembre disso aqui. Eu falo para mim e para você. No Senhor, o trabalho de vocês não é em vão. E ela conta sobre momentos difíceis da vida dela, aonde ela passou por abusos da infância, um filho com uma lesão cerebral, ela foi internada num hospital psiquiátrico. Então ela conta aqui várias situações aonde ela se sentiu no mais profundo fundo do poço da vida. Mas a parte boa é que no final ela diz que em Romanos, Paulo diz no capítulo 8:35, então quem pode nos separar do amor de Cristo? Será que os sofrimentos, as dificuldades, será que a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Isso pode nos separar? E ele responde a própria pergunta com as palavras que sempre alegram o meu coração, ela diz. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente e nem o futuro. Você quer ler isso aqui de novo? Romanos 8:35. Encontra aí na versão da sua Bíblia. E ela fala no finalzinho que ela cantava a música Minha Pequenina Luz para o bebezinho dela. E ela não perdeu a determinação de ter um coração que se alegre em Cristo. Mesmo nas dificuldades, ter um coração que se alegre em Cristo. Ele voltará em breve para levar a sua família para o lar celestial. Ora vem, Senhor Jesus, é a minha oração diária. Amém e amém. Obviamente, todas nós passamos por dias, semanas, meses, anos, temporadas difíceis. Como passar por essa temporada? Como se alegrar no meio do caos? Como cantar louvores para Deus no meio do caos? Eu amei a ideia dela de Minha Pequenina Luz. Não sei se você conhece essa música. Ela diz assim, minha pequenina luz eu vou deixar brilhar. Minha pequenina luz eu vou deixar brilhar. É bem bonita. Depois pesquisa ela aí na internet para você ver essa musiquinha. Mesmo que eu esteja sendo afogada por tantos problemas, eu preciso me recordar que a minha luz precisa brilhar. Seja você um exemplo por onde você estiver. Não fingir que o problema não está acontecendo, não fingir que está tudo bem, mas mesmo com os problemas, demonstrar que você confia, demonstrar que você une o seu coração na força que faz sentido. Logicamente, existem dias que as lágrimas são impossíveis de segurar. Logicamente, existem dias que há uma vontade gigantesca de se esconder. Logicamente, existem dias que você só quer sumir e não ver ninguém. Todo ser humano é assim. Mas o que um cristão deve ter na sua mente é que, mesmo nesses dias, eu sei que a minha luz deve brilhar. E como eu faço a minha luz brilhar? Eu estou passando por problemas, mas glória a Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem. Se eu não estou vendo bem é porque eu ainda não enxerguei. Eu vou continuar procurando.
Mais pra frente a gente fala mais um pouco sobre isso. Eu sei que parece um pouco paradoxo e controverso, e talvez para quem não vive essa verdade é um pouco confuso. Parece que é viver num mundo fantasia, e não é sobre isso. Todas as vezes em que você olha para trás na sua história, olha os dias mais difíceis que você passou, olha os dias mais desafiadores que você passou, que já ficaram no passado. Naquele momento a dor era muito grande, mas na maioria das vezes, se você parar para olhar o que aconteceu hoje, lá do seu passado, você consegue tirar aprendizados. Coisas que forjaram quem você é, coisas que formataram a sua força, a sua esperança, que formataram quem você é lá no mais profundo do seu ser. Então, o problema, ele não é só um problema, ele é também uma oportunidade. Eu acredito muito nisso. E a personagem que eu separei para nós estudarmos nesses próximos dias é Ruth. Ruth está no Antigo Testamento. E eu vou ler aqui o início do capítulo 1. Eu vou pegar pedacinhos, porque eu quero desmembrar essa história em várias partes, porque existem muitos aprendizados com a vida de Ruth. Então, no primeiro capítulo de Ruth diz assim: Ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra. Um pouco antes, era tudo monarquia, né? Então, antes disso, Josué, Moisés, eles eram um único líder. E a Bíblia diz que Moisés treinou muito bem Josué. Josué foi treinado, forjado. Porém, Josué não treinou o seu sucessor. E como não houve um sucessor, houveram vários líderes. E nesse momento de vários líderes, que são os juízes, houve fome. E um certo homem de Belém de Judá foi residir temporariamente na terra de Moabe. Foi ele, a sua esposa e seus 2 filhos. Ele saiu da terra do povo de Israel. Então, ali ele pensou, aquela família pensou, nós estamos passando fome, vamos procurar um lugar melhor. Eu acredito que aqui houve até um pensamento, essa terra já foi abençoada. Hoje ela talvez não seja mais, então é hora de eu ir embora daqui. E o nome desse homem era Elimeleque, e o nome da sua esposa Noemi, e os seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E eles chegaram à terra de Moabe, e ali eles permaneceram. Elimeleque, marido de Noemi, então faleceu, e ela foi deixada com os seus 2 filhos. Naquela época, uma mulher, quando ela se tornava viúva, ela se tornava bem mais pária da sociedade, ela não era vista da mesma forma. E eles tomaram para si esposas das mulheres de Moabe. Então, esses homens eram filhos da tribo de Israel. Eles foram para uma terra que não era a terra dos filhos de Israel. E lá eles se casaram com mulheres que não eram da tribo de Israel. O nome de uma era Orfa e o nome da outra era Ruth. E eles habitaram ali por cerca de 10 anos. E Malom e Quilion também faleceram. E a mulher foi deixada sem os seus 2 filhos e o marido. Então Noemi chegou numa terra onde ela foi procurar segurança, prosperidade, onde ela foi procurar aquilo que ela já tinha lá em Israel. Estavam passando por uma fase, mas o povo de Israel sempre foi um povo próspero. E eles saíram para buscar tudo isso. E por fim, Noemi ficou sem o marido e sem os 2 filhos, mas agora ela tinha 2 noras. Então levantou-se com ela suas 2 noras para que pudessem retornar da terra de Moabe, pois ela havia ouvido na terra de Moabe como o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhes pão. Eles ficaram por praticamente 10 anos fora da tribo de Israel. E ali naquele período, pensa comigo, é um tempo muito longo para você esperar? Será que realmente fazia sentido eles terem saído da tribo de Israel e irem para Moabe? Mas talvez se isso não tivesse acontecido, Ruth não teria entrado nessa história. É um dos poucos livros da Bíblia com o nome de mulheres. Então, muitas vezes o que parece uma desobediência, talvez pode até ter sido, mas o Senhor, Ele constrói caminhos novos em cima das nossas decisões. Essa é a primeira parte da história de Ruth. Ela se casou,
ela conheceu a história, ela conheceu aqui o Deus de Israel, ela conheceu o coração da sua sogra, ela conheceu ali o marido e de alguma forma ela foi atraída por isso, ela foi atraída por esse amor, ela foi atraída pela devoção. Houveram ações que essa família teve que atraiu Ruth. Ela era de Moabe e aqui nesse momento, quando Noemi resolve voltar para Judá, para a terra de Judá, Noemi disse para suas noras: voltem para casa. Eu vou voltar para mim, eu não tenho mais marido para dar para vocês, eu não vou mais ter filhos. Vão embora, cuidem da vida de vocês. E ali, ó, a primeira órfã falou: não, nós vamos ficar com você. As duas disseram: nós vamos ficar com você. Mas por fim, na hora ali do vamos ver, que elas estão indo embora, Orfa decide realmente voltar para casa. Mas Noemi e Ruth seguem de volta para ajudar. Amanhã nós vamos continuar esse trecho e eu quero que você, durante esse dia, se pergunte. Eu não coloquei aqui, deixa eu pôr de volta. Eu quero que durante esse dia você se pergunte: quais trajetórias da sua vida que você teve até agora que podem ter... Ele é tão pequenininho que eu passei aqui e nem vi. Depois de Juízes, Ruth. Quais são as trajetórias da sua vida que você teve até então que podem ter parecido uma desobediência? Assim como eles saíram da terra de Judá e foram para Moabe, parecia assim: estou virando as costas, Deus não é mais capaz de me proteger. Mas com essa decisão, eles converteram o coração de Ruth, que se tornou um dos personagens marcantes da Bíblia no Velho Testamento. Olhe na sua história, procure coisas que podem ter parecido uma desobediência, mas que o Senhor moldou para que se tornasse uma grande bênção para você, para sua família e para a comunidade à sua volta. Eu deixei aqui também, aqui do meu ladinho, as promessas bíblicas. Não sei se você tem isso na sua casa. Eu super recomendo. Tem horas que eu pego isso aqui e choro, porque a mensagem vem tão direto ao meu coração. Hoje é o que nós vamos ler juntos. Acabei de pegar. Agora eu compreendo que o Senhor pode fazer tudo o que quiser e ninguém pode impedir o Senhor de realizar os seus planos. Eu acredito que Ruth, ela entrou nessa história porque fazia parte dos planos do Senhor. Eu quero que você enxergue na sua vida também quais são as experiências que você teve, que podem ter parecido ser doloridas, que te machucaram, que foram difíceis, mas que hoje você pode enxergar e repetir, como diz aqui: nada, nem ninguém pode impedir o Senhor de realizar os seus planos. Vamos orar? Querido Pai, que esse dia seja extremamente abençoado, que o nosso coração seja moldado, que a nossa boca seja moldada, que nós possamos refletir a luz, assim como a Bíblia diz, sermos imagem e semelhança do Senhor. Ensina-nos, Pai, a sermos esposas, mães, mulheres, conforme o teu coração. Eu te agradeço e abençoo cada uma dessas pessoas que vai assistir esse devocional e que se sintam amadas por ti. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Um ótimo dia para você. Até amanhã.